Vamos ler o texto sagrado? Primeira carta de Timóteo, versículos, capítulo 6, 12 e 14. Vamos ler junto? Olha só o que diz o texto sagrado. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para que qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de quê? De muitas testemunhas. Próximo. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez uma boa confissão, eu recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, faça a sua oração, peça que o Senhor venha trazer entendimento, graça. Peço que o Senhor abra os olhos do teu entendimento, que o Senhor fale contigo essa noite. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, é o pão vivo que desceu do céu. Ela é o poder de Deus. Nós não nos cansamos de dizer que ela é o poder de Deus que transforma as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos por ela, Jesus. No nome de teu Filho amado, Jesus, nós oramos e te agradecemos. Queridos, esse texto sagrado vai nos falar, Paulo vai nos dizer sobre o combate da fé. E é muito importante a gente estar sabendo sobre o combate da fé. Quando Paulo está falando sobre o combate da fé, ele está falando exatamente do combate da nossa vida cristã. A nossa vida cristã, ela é um combate. Nós estamos a todo tempo, a todo momento em combate. A nossa vida é um combate. Então o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está frisando, ele está recomendando a igreja e o seu discípulo Timóteo para que eles atentassem para o combate da fé. Então, para a gente transcorrer e trazer maior entendimento para nós hoje sobre esse texto, nós precisamos entender um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós precisamos, para entender um pouco mais o combate da fé que nos leva ao propósito, precisamos olhar a vida e a trajetória do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Quem foi o apóstolo Paulo que escreveu as cartas às igrejas? Quem foi este homem inspirado pelo Espírito Santo que escreveu tantas cartas, que cuidou com tanto amor de tantos discípulos? Quando nós lemos as cartas de Paulo aos Timóteo, aos Tessalônicos, quando nós lemos as cartas universais, quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, desde Romanos, Coríntios, nós vamos ver a expressão e o caráter do bom combate da fé. Exatamente, o bom combate da fé é exatamente a expressão da vida do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Paulo nasceu na cidade de Tarso, uma província de Roma. Então Paulo nasceu na cidade de Tarso. Tem registro isso em Atos dos Apóstolos, para você que quer ter o registro disso nas Escrituras Sagradas. Atos 16, capítulo 16, versículo 37, e também nos capítulos 22 e 28. Mas por conta da sua mãe, que era judia, ele também adquiriu cidadania judaica. Então Paulo tinha dupla cidadania. Ele era romano, cidadão romano, porque era filho de um romano, e era também cidadão judeu por ser filho de mãe judia. E Paulo, meus irmãos, era conhecido como Saulo de Tarso. Antes de Paulo ser o grande apóstolo de Cristo, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Isso nós todos conhecemos a história do apóstolo Paulo. Mas eu quero frisar um pouco e trazer a memória para a gente ver. Quando ele falou sobre o combate da fé, é preciso que nós façamos uma retrospectiva acerca da vida. Quem foi o apóstolo Paulo? Então ele era conhecido como Saulo de Tarso, um homem forte, de relações forte com o exército romano. Um homem que foi treinado, que fazia parte da vida dele toda a expertise de exército, de armas, de guerra, do exército romano da época, da sua época. Então Paulo era um homem que estava no seu cotidiano muito
ele fazia parte dele, do cotidiano dele, essa questão de guerras, essa questão de exército, de se postar, de combate, de armaduras. Por isso ele vai fazer menção disso nas cartas aos Efésios, lembra? Quando ele vai falar no capítulo 6 de Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Aí ele vai dar detalhe das armaduras. Por que ele estava dando um parecer acerca das armaduras? Por que ele estava fazendo uma tipologia, uma analogia às armaduras dos soldados? Porque isso fazia parte da vida dele. Ele foi treinado durante boa parte da sua vida em meio, segundo os relatos, à terceira legião do exército de Roma. Então era um homem que estava ali relacionado. Seus pais, segundo a história, eram totalmente envolvidos com a questão do exército romano. E por isso Paulo era bem conhecido nesse cenário do exército romano. Paulo ainda na sua adolescência saiu de Roma para ir para Jerusalém com o objetivo de se formar nas leis judaicas, nas leis farisaicas. E assim ele se formou. Foi um homem formado, um homem culto, com dupla cidadania, se formando em Roma, nas leis de Roma. Era um homem formado nas leis de Roma. Era um homem que foi instruído na guerra. Foi um homem que foi para Jerusalém com o objetivo de ser um rabino, de ser um estudioso das leis farisaicas, das leis judaicas. E assim ele fez. Tanto que por conta disso, o seu grande instrutor, o seu grande discipulador, um dos maiores mestres de Jerusalém, chamado Gamaliel, e isso tem registro bíblico também, em Atos 22, 3 e 26, 4, tem registro que Paulo foi mentoreado. O seu grande mestre se chama Gamaliel. Então Paulo foi instruído em toda a lei judaica e farisaica, e Paulo cresceu debaixo desse entendimento das leis, e por esse motivo Paulo começou a ficar sabendo acerca de um movimento, de uma seita que agora era liderada por um tal de Jesus, que tinha e era adepto de muitos seguidores. Saulo de Tarso agora ficou sabendo que nas províncias ao redor de Jerusalém tinha surgido um tal de Jesus de Nazaré, que agora estava recrutando discípulos, pessoas, para falar acerca de uma seita, que na época era considerada uma seita. Jesus era considerado como um homem que trazia pessoas a partir de uma seita, e eles ficaram indignados. Todos os sacerdotes do templo ficaram indignados, revoltos com essa multidão, com esses discípulos que Jesus havia tirado dos seus cômodos, dos seus afazeres. Então isso se espalhou de uma forma muito grande. Então isso tomou de conta do cenário em onde Paulo estava inserido. E após que Jesus enfrentou a cruz, após que Jesus enfrentou o mártir, após que Jesus gerou os discípulos, tudo depois disso, Jesus subiu aos céus. E Paulo, nesse tempo, ele não era ainda apóstolo, era Saulo de Tarso. E quando os discípulos se espalharam por todas as províncias, por todas as cidades, pregando Jesus ressuscitado, Jesus que agora enfrentou a morte e a cruz por amor de muitos, e as pessoas começaram a pregar, os discípulos começaram a espalhar notícia, e Saulo ficou sabendo, e foi a Gamaliel e foi junto aos homens que eram responsáveis do templo, e disse: vocês estão sabendo que agora tem uma legião de discípulos pregando esse Jesus dessa seita, esse Jesus que ressuscitou, segundo eles, dos mortos. E ele pediu carta às províncias de Jerusalém e começou a perseguir os cristãos. Começou a perseguir os cristãos de forma absurda. Então por isso Paulo tomou esse posicionamento de perseguir a igreja, porque no entendimento dele, lembre que ele é formado nas leis judaicas, nas leis farisaicas. Então no entendimento dele, tudo aquilo que era seita, heresia, eles tinham que combater. Eles tinham que ir contra, porque os ensinamentos de Jesus, dos discípulos de Jesus, vinham de encontro à lei judaica, vinham de encontro todos os segmentos que até então Paulo acreditava e cria. Então, em nome de Deus, em nome da lei, Paulo se levantou, pediu carta e começou a ir às províncias.
e perseguir os cristãos, matar os cristãos, prender os cristãos. Então Saulo de Tarso ficou conhecido como opressor da igreja, como perseguidor dos cristãos. E um belo dia ele estava indo de Jerusalém para Damasco, quando o próprio Jesus apareceu para ele. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos. E ele ficou atônito, porque a luz que brilhou do próprio Cristo Jesus foi tamanha que cegou os seus olhos, cegou as suas vistas. E Paulo ficou por 3 dias cego em Damasco. Cego, e Deus falou com que Ananias fosse até ele, para que ele orasse por ele e para que ele se tornasse um dos maiores apóstolos da história da igreja. Então, Saulo de Tarso foi esse homem. Esse é o contexto da vida de Saulo de Tarso, até que ele se transformasse o grande Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo da igreja de Jesus. É muito importante a gente trazer esse entendimento para que a gente saiba por que Paulo perseguia tanta igreja. Por que Saulo de Tarso perseguia tanta igreja? Por quê? Qual é o entendimento que ele tinha? Por que tanta crueldade com os cristãos? Era exatamente por isso. Ele foi formado nas leis judaicas, nas leis farisaicas, e tudo que vinha de seita eles tinham que combater. E ele pediu carta dos escribas, dos fariseus: olha, me dá carta que eu vou acabar com essa infecção de cristão. Eu vou acabar com esses cristãos assim, rápido. Então esse era o homem maligno que no intento dele, ele estava em nome de Deus combatendo heresias, mas que na verdade não era heresia, era já o poder do evangelho da cruz. Então Jesus falou: Paulo, Saulo de Tarso, Saulo, por que tu me persegues? E ele falou: quem és tu, Senhor? Jesus se revelou para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. Então naquele momento Saulo teve o entendimento que Jesus era a fonte de vida daquelas pessoas que estavam pregando um evangelho genuíno. Saulo agora se converte a Deus, gira 360 graus. Acontece na vida de Saulo agora a metanoia, o techuvá, que é o que? Arrependimento profundo, uma convenção profunda. E Paulo agora se levanta a partir da oração de Ananias. Ananias vai e põe as mãos sobre ele e diz: vai, porque você agora é para o Senhor um vaso de honra para pregar o evangelho a toda criatura. Então Saulo de Tarso foi essa pessoa. Alguém pode perguntar: quem se tornou o apóstolo Paulo? A próxima pergunta que não quer calar: quem se tornou? O que foi que ele se tornou? O que se tornou o apóstolo Paulo? Vamos ver junto? O que se tornou? O maior pastor do cristianismo. O apóstolo Paulo é considerado o maior pastor do cristianismo. Segundo, o maior plantador de igreja. O maior plantador de igreja do cristianismo. Terceiro, o maior missionário do cristianismo. Então Paulo se tornou esse apóstolo de Jesus, um gigante da fé cristã. Em quarto lugar, o maior teólogo da história do cristianismo, da igreja. Saulo de Tarso agora, depois de ser convertido, depois de passar a ser apóstolo de Jesus, agora ele vai tomar, tá envolto em todos esses ministérios. Toda essa responsabilidade agora está sobre os ombros do apóstolo Paulo. E ele vai ser esse gigante que nós lemos da fé cristã. Aí você vai dizer assim: observe que ele não tem descendência. Como assim, pastor? Como que alguém pode abandonar tudo que esse homem conquistou, toda a inteligência que ele tinha de doutor da lei romana, de um homem estudioso dos estudos sagrados, mosaica? Como que ele abandona tudo para não ter descendência? Observe que ele não tem herança. Observe que ele não deixou fortunas. Observe que ele está totalmente desprovido de tudo, se abandonou de tudo. Para quê? Por algo maior. Para ser o maior pastor da igreja dos tempos dos apóstolos. Ele abandonou tudo, gente. De repente você fica se questionando: mas como que alguém pode abandonar a faculdade, abandonar tudo,
o prazer de ser pai, o prazer de ter uma família. Paulo abandonou tudo, gente. Paulo ele se desfez de tudo isso para que ele pudesse, em nome de Jesus, tomar o seu propósito, cumprir o seu propósito. Por isso o tema da mensagem é combater. Vamos lá junto? O tema? Combate da fé que te leva ao propósito. Exatamente isso, o combate da fé que vai levar ao propósito. Por isso ele falou que é importante o combate. É importante você saber que você está em combate, que isso vai te levar ao propósito. Só que as pessoas hoje não querem entrar em combate. Elas não querem vivenciar essa vida do combate. Elas preferem viver uma vida reservada, uma vida de grandes projetos, grandes planos. E não está nada de errado, está tudo certo. Você precisa ter grandes projetos, grandes planos. Mas o apóstolo Paulo, em especial, ele foi um homem que abriu mão de tudo para servir o reino. Isso fica uma lição porque ele tem propriedade de falar sobre combate, ele tem propriedade de falar sobre o combate da fé que nos leva ao propósito. Então, nós vamos de repente perguntar, mas por que ele tomou essa decisão? Porque ele escolheu a servir ao reino por algo maior, se desfazendo até da sua própria vida, para cumprir o propósito. Aí você imagina assim, meu Deus, pastor, mas como esse homem se sentia então? Como que esse homem se sentia se desfazendo de tudo isso que é tão importante para as pessoas? É tão importante ter uma família, é tão importante você ter filhos, é tão importante você ter um emprego, é tão importante ser um empresário, você lidar com pessoas. Por que esse homem renunciou a tudo isso? Quando Paulo escreveu na carta de Timóteo ainda, mas em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 7. Vamos ler junto? Coloca para mim na tela. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Isso é muito forte, gente. Quando Paulo vai escrever isso aqui, é uma coisa extraordinária. Olha o que ele vai dizer. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Vamos ler junto? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Gente, isso é muito forte. Quando Paulo escreveu essa carta ao Timóteo, ao seu discípulo, ele estava escrevendo ao seu discípulo amado. Mas imagine que Paulo está escrevendo essa carta e ele está vivenciando os últimos minutos da sua vida. Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo e ele está presenciando todo o preparamento da sua morte. Ele estava cativo, ele estava na masmorra, pronto para ser executado em Roma. Paulo escreveu essa carta aos Timóteo, ele estava presenciando os últimos minutos de vida dele. Por isso ele está escrevendo o texto. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então, imagine isso. Você sob uma pressão dessa, você sabendo que você vai a poucos minutos, a poucos instantes você vai morrer, você vai ser decapitado, a espada vai descer no seu pescoço, e você, cheio do Espírito Santo, escreve essa carta ao seu discípulo amado. Você observe que Paulo, ele se desfez de tudo para cumprir o propósito. Ele escolheu a combater o bom combate. Observe que todas as adversidades que Paulo passa, ele traduz, ele classifica como o bom combate. Quantas vezes esse homem se naufragou? Pelo menos 3 vezes está registrado no livro de Atos que Paulo naufragou. Então isso é bom combate. Olha como ele classifica as adversidades da vida como um bom combate. Como você tem classificado as adversidades que vocês têm vivido? Ou você tem fugido delas, ou você tem decidido a viver uma vida escondido, se anulando, se auto-anulando, porque você não quer viver o propósito de combater o combate da fé. Porque é combatendo o combate da fé que você vai descobrir o seu propósito, você vai ser levado para o seu propósito. Então todas as cartas que Paulo escreveu, toda a sua trajetória de vida é exatamente esse combate. Ficou registrado, ficou claro o combate da fé. Todas as adversidades, todo momento que ele entrou nas províncias, que ele foi apedrejado, que ele foi expulso das províncias, mas em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento ele disse, não, chega, não vou mais pegar esse evangelho porque está custando muito caro para mim. Não, gente, olha como ele classificou: combati o bom combate. Será que nós temos pegado essa palavra no nosso interior? Será que nós temos pegado isso e colocado dentro de nós?
e dizer para nós mesmos: olha, nós precisamos combater o bom combate. Nós precisamos focar no propósito. Aí você diz: como que esse homem faz isso? Isso é uma loucura, se desfazer de tudo, das faculdades que ele fez, do nome que ele tinha, né? Da importância que ele tinha, tanto para o exército romano como para Jerusalém. Era um homem imponente, sábio, intelectual, agora vai começar a pregar Jesus. Sim, gente, Jesus ele falou que aquele que quer me seguir precisa tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Quantos de nós temos negado as nossas vontades? Quantos de nós temos negado a nossa carnalidade humana? Quantos de nós estamos totalmente envoltos no nosso mundo e não queremos saber de nada a não ser do nosso mundo, dos nossos interesses? Nós precisamos combater o bom combate. Nós precisamos sair daqui hoje e certos e convictos de que Deus tem um bom combate para cada um de nós. Você não pode se acovardar. Nas suas adversidades de vida, você não pode se acovardar. Você não pode retroceder. Você não pode parar diante das suas adversidades. Paulo não parava. Ele teve um relato da Bíblia que, da hora que apedrejaram ele, uma semana depois ele voltou de novo à mesma cidade e continuou pregando novamente. O que é isso, gente? É você insistir no propósito, porque você sabe, porque você está combatendo o bom combate que te leva ao propósito. Quando Paulo escreveu esse texto, ele estava sabendo que já ele ia ser morto. Ele foi condenado lá no Sinédrio, lá em todas as autoridades de Roma. Ele foi condenado, não tinha advogado para ele. Não tinha, porque isso era o propósito dele. Isso era o propósito, isso era o final. Isso era o final de tudo, porque ele sabia por que Deus tinha chamado ele. Será que nós temos ciência por que Deus te chamou? Por que Deus me chamou? Por que você está aqui? Por que você precisa combater esse bom combate da vida? O bom combate da vida cristã. Gente, a vida cristã é um combate. Nós precisamos estar combatendo e tendo ciência desse combate, porque só o combate vai nos levar ao propósito. Se você não perceber esse combate, se você ficar alheio a esse combate, você não vai ser bem sucedido, você não vai ser levado ao seu propósito, você não vai vivenciar aquilo que Deus tem para a sua casa, para os seus filhos, para a sua geração. Se nós queremos viver o propósito de Deus, precisamos combater o bom combate. Então diga para o seu irmão mais uma vez para decorar: o combate da fé te leva ao propósito. Então combata. Faça isso, seja um combatente de Deus, no nome de Jesus, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Paulo está falando aqui sobre o combate da vida cristã, sobre o combate da fé que leva ao propósito. Paulo está escrevendo as linhas para Timóteo, mas está ciente que ele vai morrer, que ele está próximo à morte. Aprendemos com a fé de Paulo pelo menos 4 coisas. Pelo menos 4 coisas que levou esse gigante da igreja de Jesus a viver tudo isso que ele viveu. Então quero conversar com vocês hoje pelo menos sobre 4 coisas que fez esse homem, esse gigante da fé da igreja cristã, conseguir fazer toda essa proeza, toda essa grande lição de vida que ele deixou nos seus escritos, nas suas cartas. Diga comigo: Paulo tinha uma fé. Mais forte, diga: Paulo tinha uma fé otimista. Será que você tem sido otimista na sua vida? Será que você tem levado a vida com otimismo? Será que você tem levado a sério a sua vida espiritual, a ponto de ingressar no bom combate de verdade e não fazer pouco caso dela? Será que você tem sido otimista? Diga: Paulo tinha uma fé ativa. Paulo tinha uma fé ativa. Era um dos pontos que mais Paulo deixava claro. Era um homem de atividades, um homem que não parava nas cidades, um homem que ele forjava um discípulo e já ia para outra cidade forjar outro discípulo, e na volta daquelas viagens ele já voltava consolidando os discípulos novamente. Então ele fazia um caminho, quando ele terminava, na última cidade ele voltava refazendo o mesmo caminho, consolidando os discípulos. Então Paulo era um homem ativo, um homem incansável. Então diga: a fé de Paulo era ativa.
Diga mais uma vez, Paulo tinha uma fé de iniciativa. Qual tem sido a sua iniciativa no campo do combate da fé? Qual tem sido a sua iniciativa de tomar decisões que vão te levar a conhecer os segredos da fé, que vão levar você a saber sobre o seu posicionamento no reino do Espírito? Qual tem sido a sua iniciativa para que você, em nome de Jesus, viva o sobrenatural de Deus? Qual tem sido a sua iniciativa? Será que você tem sido uma pessoa que tem tido iniciativas na direção do reino? Ou será que você está vivendo uma vida de apatia, apático, totalmente dormente, totalmente alheio, totalmente, sabe, você não está vendo nada. O mundo está em guerra, o mundo está de cabeça para baixo, você não está vendo nada, você está alheio a tudo. Paulo era um homem de iniciativa. Quando Paulo era direcionado pelo Espírito Santo, ele fazia toda uma trilha. Eu vou começar por essa cidade. Mas em algum momento o Espírito Santo falava para ele: Paulo, você vai para outra área, para outro lugar. E Paulo imediatamente mudava o curso. Se ele estava indo para os arredores de Jerusalém e Deus mandava ele ir para o outro lado da Europa, ele ia, como aconteceu numa mensagem que nós pregamos aqui sobre a igreja de Tessalonicenses. Então Paulo era um homem que tinha iniciativa e que ouvia a voz de Deus. Muitos de nós, crentes, muitos de nós não queremos ter essa iniciativa de pagarmos o preço para combatermos o bom combate e sermos levados ao propósito de Deus. Muitos de nós queremos viver uma vida normal, uma vida simples, uma vida sem muitos acontecimentos proféticos, uma vida sem muitos sinais e maravilhas de Deus. Paulo era um homem que vivenciava os milagres e os prodígios do Senhor. Quando ele estava preso, foi açoitado na praça pública e foi acorrentado naquela prisão. Diz o texto sagrado que Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor à meia-noite, quando aquele prédio tremeu e a glória do Senhor quebrou todas as cadeias daquele lugar. Então isso é vivenciar uma vida de milagre, uma vida de fato de grandes movimentações do reino na sua direção. Então eu quero falar com vocês hoje sobre pelo menos 4 coisas que esse gigante da fé cristã deixou como exemplo para nós. Diga, o primeiro, diga, eu posso. Nós podemos, gente. Muitas pessoas, tem muita gente que só leva essa responsabilidade para Deus. Não, Deus pode, Deus vai. Sim, Deus pode tudo, de fato. Mas e você? Cadê você? Quando você fala tudo que é Deus, 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 e você se anula, isso não é fé. Isso é anulação, você está se autoanulando. Mas quando você está cheio de fé, cheio de Deus, você se posiciona. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo falava assim: eu posso, diga, eu posso. Não se esquive. Se você tem vivido hoje uma vida de se esquivar, de driblar, sabe, de sair do propósito, fugir dos combates da vida, dos combates da fé que te levam ao propósito, pare com isso. Pare de se esquivar das suas responsabilidades. Chame a responsabilidade. Diga, eu posso, eu fui chamado, Deus me escolheu. Diz a palavra que Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, para que nós fôssemos neles, o quê? Santos, puros e irrepreensíveis para o louvor da sua glória. Então você não pode se esquivar. Você precisa se apresentar a Deus. Diz, eis-me aqui, Senhor, eu quero seguir o meu propósito, eu quero combater o bom combate, eu quero ser levado ao meu propósito. Pare, diga para o seu irmão, pare de se esquivar. Diga para o seu irmão, isso, diga bem forte, diga, pare de se esquivar. Pare, irmão, pare de fugir. Tem gente que na abundância, se esquece de Deus. Já conheceu alguém que na abundância está rico, ficou rico, tem bastante posses, esquece de Deus. Não vem mais para a igreja, sabe? Abandona Deus. Gente, Paulo deixou muito claro que isso é um posicionamento totalmente errado. Nós precisamos, tanto na abundância como na escassez, precisamos estar totalmente ligados no propósito, combatendo o bom combate. Se você está abastecido, se você está, Deus tem abençoado e você está abundante, amém. Continua no propósito, continua no combate da fé. Não abandona a sua fé. Tem muita gente que esquece. E tem gente que na adversidade desiste de tudo.
Agora está difícil, eu vou desistir de Deus, desistir do casamento, desistir da igreja, vou desistir de tudo, porque não tem mais sentido. O que acontece com uma pessoa dessa? Porque ela não tem a responsabilidade, sabe, de se apresentar como Paulo se apresentava, combater o bom combate que vai levar o propósito. Se você se apresentar para Deus e dizer: Senhor, está aqui, eu entendo que o Senhor tem um chamado para mim, eu entendo que foi o Senhor que me chamou, não foi, diz a palavra que não foi eu que me escolhi, foi o Senhor que nos escolheu. Então, se o Senhor me escolheu, o Senhor tem um propósito e vai dar certo. E você se empodera disso, da fé que remove montanhas, né? Para tempos difíceis, uma fé radical. Então você precisa se encorpar disso e dizer: não, eu vou avançar, eu posso tudo naquele que me fortalece. Paulo falou isso em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece, gente. Então deixa esse negócio de se excluir, de se anular. Não, tudo é Deus. Não, você também tem responsabilidades, você também tem deveres, você também precisa se posicionar, porque se você não se posiciona, Deus não faz milagre com aquelas pessoas que não se posicionam. Deus não usa pessoas que não se posicionam, que não estão disponíveis, que não estão atentos à voz de Deus. Então que essa noite você possa dizer para o seu interior: diga, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo vai dizer isso nos Filipenses capítulo 4, versículo 13. Segundo, diga, é possível. É possível, gente. Você está vendo o mundo de uma forma totalmente equivocada. Você está olhando para as suas adversidades, você está olhando para os seus ventos, para as suas tempestades, e você agora se abate. Você agora trava, porque diante de você está os desafios maiores da sua vida. Quem sabe você chegou aqui e está dizendo: pastor, você não sabe dos desafios que eu tenho vivido. Você não sabe, pastor, tudo que eu estou vivendo é coisa terrível. Mas é possível, gente. Você precisa acreditar que é possível. Você não pode se encher dessa negatividade, sabe? Você não pode se encher desse testemunho barato. Há pessoas que só pensam em desistir, não olha que é possível. Tem pessoas que já se entregaram, que já entregaram os pontos, não desistiram de lutar. Não vou mais fazer isso, não vou mais me formar, não vou mais trabalhar, eu quero morrer. Esse é o cenário de muitas pessoas, gente. Muitas pessoas que estão me assistindo hoje aqui, de repente estão passando por esse vale, sabe? Um vale da sombra da morte. O que é isso, pastor? Vontade de morrer, vontade de não existir. Não tem mais prazer no trabalho, não tem mais prazer na família, não tem mais prazer no casamento. Essas pessoas entregaram os pontos, estão à mercê do inimigo. Mas nós viemos aqui para você tomar esse posicionamento de combater o bom combate, que vai levar você ao seu propósito. Isso depende de você se arrepender e dizer: Deus, me perdoa pelo tempo que eu fui ignorante, pelo tempo que eu não atentei para a tua palavra que me cura, que me restaura, que me liberta. Eu não acreditava que é possível, quando a tua palavra diz que tudo é possível. Então pare de olhar para o impossível, porque nós precisamos saber que Deus, ele não move uma palha naquilo que você faz, que você pode fazer, mas Deus, ele move céus e terras naquilo que você não pode. Gente, Deus não vai mover uma palha naquilo que você pode fazer, ou seja, aquilo que compete a você, você precisa fazer, você precisa executar, você precisa se lançar, se posicionar, precisa crer que é possível. E aquilo que você não pode, aquilo que você não suporta, Deus vai mover céu e terra na tua direção. Você precisa acreditar nisso. Então, tem muitas pessoas que já desistiram. Pastor, eu já desisti de mim mesmo, não acredito mais em mim, não vou mais concursar, não vou mais fazer prova, não vou mais tentar tirar a carteira de motorista, não vou mais tentar tirar a carteira da OAB, porque eu não consigo. Desacreditou. Não é o fim da linha, querido. Tudo é possível. Você precisa estar o quê? Cheio de quê? Da fé, do combate da fé que te leva ao propósito. Agora, se você quiser viver uma vida, sabe, desprovido, descompromissado, sabe, alheio às coisas de Deus, você é um forte candidato a realmente não romper, não trilhar aquilo que Deus tem para você, porque você de repente tem uma boa mobilidade, tem uma boa gana, um bom desenvolvimento naquilo que se compete aos seus interesses. Mas eu te pergunto, aos interesses de Deus, qual tem sido o seu comprometimento?
Que nível está o seu comprometimento com as coisas do reino? Sabe? Com o nível que está o seu comprometimento com a leitura da palavra, com a sua vida consagrada de jejum? Qual é o nível do seu comprometimento com a igreja? Qual é o nível do seu comprometimento com a missão, com o ID de Jesus? Nós precisamos nos posicionar, porque só a partir do combate da fé que te leva ao propósito é que você vai descobrir e ganhar e vencer e ser mais do que vencedor. Porque foi para isso que Deus te chamou, gente. Deus não te chamou para você ser vencedor, sabe? Não, vencedor é uma classificação de alguém que completa algo, sabe? Alguém que vai lá e... Não, Deus te chamou para ser mais do que vencedor. É muito diferente vencedor do que mais do que vencedor. Você precisa ser mais do que vencedor. Se o inimigo tem colocado no seu ouvido, você não vai dar certo, você não vai prosperar, você não vai dar certo aqui, você não vai... Gente, isso é coisa de Satanás para confundir você, para te tirar e te roubar do propósito, para te tirar do posicionamento, do combate que te leva ao propósito. Você não pode ser imaturo a ponto de você acreditar nessas mentiras de Satanás. Você é alguém maduro em Deus. Você é alguém que deve buscar a maturidade. Quanto tempo faz que você tem? Quanto tempo de fé que você tem? Quanto tempo faz que você está na fé em Cristo? Você precisa buscar a maturidade. Você precisa amadurecer. Paulo foi alguém que amadureceu cotidianamente. Paulo começou discipulando discípulos, daqui a pouco plantando igrejas, daqui a pouco se tornou o grande apóstolo de Jesus, mas chegou o momento de ele escrever para Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Vai chegar a reta final para todos nós. Não pense que você é eterno. Não pense que você vai se omitir de tomar certas responsabilidades hoje, que você poderá tomar amanhã. Não, gente, você é reflexo. O hoje foi o reflexo de ontem, e o amanhã é o reflexo de hoje. Você precisa refletir a glória de Deus na sua vida. Você precisa tomar posicionamento. Jesus vai dizer nos evangelhos: tudo é possível. Vou repetir mais uma vez, vou dar uma chance para vocês. Jesus vai dizer nos evangelhos: tudo é possível. Isso, gente, você precisa confiar. Você precisa crer que Deus te tira dessa depressão. Você que está me assistindo agora na sua casa, Deus, Ele te tira, te liberta dessa depressão, te cura dessa enfermidade maligna. Deus tem um novo caminho para você, uma nova história. Deus tem um novo momento, um novo tempo para a sua vida. Você precisa acreditar, tomar posicionamento, dizer: eu quero tomar posicionamento. Eu quero, a partir de hoje, romper com a minha vida e combater o combate que me leva ao propósito. Deus te convida hoje para você combater o combate da fé, a fé que vai te levar ao propósito de Deus, em nome de Jesus. Terceiro, diga comigo: Deus pode. Deus pode mesmo, querido? Pode. O que Ele pode? Pergunte para o seu irmão aí: o que Deus pode, irmão? Deus pode te dar um escape, querido. Deus pode te dar um escape. Talvez você está num beco sem saída. Talvez você está numa situação sem saída. Não tem para onde ir, pastor. Chegou o final da linha. Deus é o teu escape. Se você crê nele, hoje Ele te dá o escape. Hoje Ele te toma pela tua mão. Deus tudo pode. Deus pode, meu irmão. Não deixa o inimigo falar no teu coração, no teu ouvido, que ele não pode. Deus pode tudo. Ele pode te dar o escape quando você não tiver mais saída. Deus tem nova direção para você. Se você está perdido, com tantas direções diversas, com tantos caminhos, com tantas portas que você já entrou e não se encontrou, hoje Deus te dá direção. Hoje Deus te chama para você romper a partir do combate da fé que te leva ao propósito. Em nome de Jesus eu quero declarar isso sobre a sua vida. Diga mais uma vez comigo: Deus tem direção certa. Isso, gente, isso, querido. Deus tem direção certa. Se até hoje, todo esse tempo você está na presença de Deus e você está sem direção, você está errando, você está aventurando os seus caminhos, os seus intentos, a sua inteligência, você está tentando ir pelo seu próprio, o que você acha que é correto. Não, gente, está na hora de você buscar em Deus a direção certa, porque só Ele tem a direção certa.
Por isso que o apóstolo Paulo foi o apóstolo Paulo, aquilo que nós falamos aqui, o maior pastor das igrejas, o maior missionário, um dos maiores pregadores do evangelho foi ele. Por quê? Porque ele se entregou a combater a fé, a combater o bom combate a partir da fé, que levou ele ao propósito final. Qual foi o propósito final? 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Todos nós precisamos, em nome de Jesus, tomar posse dessa palavra profética. Tomar posse dessa fé, desse combate cristão, desse combate. Porque nós vivemos um combate que só vai terminar quando eu e você fomos tomados por Jesus Cristo. Fomos tomados e transformados num corpo de glória, um corpo incorruptível. Em nome de Jesus, para gravar e didaticamente, diga mais uma vez: Deus tem direção certa. Deus pode nos dar vitória, querido. Se você veio aqui hoje em busca de vitória, em busca de resposta, Deus pode te dar a vitória. Depende de você. Depende de você encarar esse combate. Deus pode nos dar a vitória. Sabe? Essa vitória que você tanto sonha, essa vitória que você tanto quer, tanto espera. Aí você tem apostado em quem? Você tem colocado a sua fé, a sua confiança em quem? Sabe? É isso que não quer calar. A pergunta que não quer calar é essa: aonde está a nossa fé? Aonde está depositada a nossa esperança, a nossa confiança? Em quem nós temos nos apegado? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós podemos tudo. A vitória que vem do Senhor está aqui, ó, na mão do Senhor. Você só precisa tomar posse. Só precisa se apresentar e dizer: eu quero viver um tempo de vitória. Eu quero viver essa vitória que o Evangelho me proporciona. Eu quero. Então se posicione. Deus pode nos dar a vitória, que nem nós, que nem ninguém pode nos dar. Talvez você está colocando e focando a sua visão errada. Você está combatendo um combate errado, um combate que não é teu, uma briga que não é sua, uma situação que não é pertinente para você. Você precisa viver o bom combate da fé. A fé que te leva ao propósito, que vai te levar a viver o propósito que Deus tem na sua vida. Então pare de se enganar, pare de focar em questões erradas, em questões equivocadas da sua vida, da sua caminhada, da sua trajetória, e tome posicionamento a partir do combate da fé que te leva ao propósito de Deus. Isso é combater o bom combate. Lá eu quero ler com vocês em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ver que Deus pode nos dar essa vitória. Essa vitória é nos dada a partir do Evangelho da cruz. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 ao 57. Vamos ler junto? Cadê o pessoal da mídia? Vamos colocar aí na tela para a gente aprender, para a gente transcorrer a mensagem. Vamos lá, do 55 ao 57. Vamos lá junto? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, é a força do pecado, mas a graça de Deus que nos dá a vitória, o Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez junto, o último. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas, gente. Isso. Dá uma salva de palmas, porque só Ele nos dá essa vitória. Ninguém pode nos dar essa vitória, só Ele que dá a vitória contra quem? Contra o inferno. Deus te dá a vitória, já tem te dado contra o inferno. O inferno não tem mais domínio sobre você. Você é alguém livre. Quando Jesus morreu, toda a cédula que era contra você foi rasgada. O véu rasgou-se de alto a baixo. Nada pode te impedir de você ser salvo, de você ser alcançado. Mas basta você crer nisso e se apossar dessa verdade sagrada. Então a vitória contra o inferno. Deus pode te dar a vitória contra o inferno. E contra o que nós lemos? Contra a morte. Isso. Você acha que Paulo estava tendo a vitória nessa hora que ele escreveu essa carta? Contra quem? Contra a morte. Paulo estava vencendo. Vencendo o quê? A morte. Porque Deus deu o que para ele? Deus deu um propósito eterno. Deus deu uma chamada eterna para Paulo.
E Paulo estava ali escrevendo para Timóteo: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, eu guardei, encerrei a carreira e guardei a fé, porque agora, aleluia, está me guardado o quê? A coroa da justiça, que será dado a mim, tanto a mim como a todo aquele que crê, que ama a volta do Senhor Jesus. Então Paulo estava convicto, a morte não ia parar ele. Talvez o Sinédrio, talvez os soldados romanos, talvez César achava que ia parar Paulo ali. Não, ninguém conteve Paulo ali. Paulo estava ali crendo que ele estava vencendo a morte e o inferno. Então Deus pode nos dar a vitória contra o inferno, contra a morte e contra o pecado. Você já é mais que vencedor, você já venceu o pecado, no nome de Jesus, porque o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Vocês precisam romper em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba isso no seu espírito. Diga mais uma vez comigo: a vitória contra o inferno, contra a morte e contra o pecado. Diga mais uma vez: só Deus pode dar através de Cristo essa proeza. Só Deus pode te dar isso, gente. Só Deus, não, ninguém pode te dar. Ninguém pode te ofertar, pode te proporcionar isso. Você precisa crer e acreditar que só em Jesus você tem vencido a morte, o inferno e o pecado. Deus pode e vai fazer o que Deus vai fazer? Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Deus vai fazer. Talvez você está preocupado. Ai, pastor, não estou conseguindo. Calma. Coloque a sua fé em Deus. Viva o combate gradativamente pela fé, porque isso vai te levar ao propósito. Confie nisso, em nome de Jesus. O que tem te perturbado? O inimigo de nossas almas, ele tem perturbado milhares de pessoas. O mundo todo está sendo perturbado. Por quê? Porque Satanás, ele veio perturbar as pessoas. Ele veio roubar a alegria das pessoas, sabe? E tem uma coisa que nós precisamos nos alegrar. Que coisa é essa, pastor? Diga: Deus pode. Diga comigo: Deus pode e vai fazer. Diga mais forte: Deus pode e vai fazer. O que, pastor? Você me pergunta. Sabe o que Deus vai fazer, querido? Deus vai derrotar definitivamente Satanás na nossa vida. Vai. Você crê nisso? A palavra de Deus diz isso. Deus vai derrotar definitivamente esse acusador, esse demônio que está toda hora te acusando, está toda hora contra você, sabe? De repente ele não consegue te destruir, mas ele te fere. De repente ele não consegue laçar a tua família, alguém da tua família, você, mas laça algum conhecido. Esse destruidor, esse maligno que te perturba aí no teu casamento, na tua empresa, nos teus negócios, que rouba a tua paz, sabe, esse te importuna, que lança laço, enfermidade, doenças, terror, pânico. Nós vamos ser livres desse Satanás definitivamente. Deus, ele nos garante isso. Deus pode fazer e vai fazer, querido. Vamos ler junto o que está escrito? Vamos ler junto? Coloca para a gente aí, Romanos capítulo 16, versículo 20. Olha que o Paulo vai declarar, gente. Esse homem é um gigante da fé. Olha o que ele vai declarar. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Em breve, o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Vamos lá? A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Então, muito em breve, isso vai ser uma realidade. O Deus de paz vai esmagar a Satanás debaixo dos vossos pés. Então, quem é que vai esmagar? Vocês, eu. Nós vamos esmagar isso, porque Deus vai nos dar essa autoridade. Olha só, debaixo do quê? Dos pés de vocês. É os nossos pés que vai esmagar. Deus tem nos dado essa proeza, esse poder. Então, se você está aqui hoje, está totalmente longe da sua rota, está na hora de você refazer a sua rota. Está na hora de você tomar posicionamento e engajar e crer que Deus te chamou para um propósito e combater o combate da fé. Combater o combate da fé que te leva ao... Vamos dizer mais uma vez? O combate da fé que te leva ao propósito. Não fuja do combate, querido. Não fuja do combate da sua vida. Creia que Deus está te posicionando para que você viva o combate da fé.
para que você viva o propósito dele. Em nome de Jesus, eu quero declarar na vida de vocês que estão aqui presencialmente, que hoje nós fechamos o ciclo dessa mensagem, dessa série, para tempos difíceis, uma fé radical. E hoje com o tema, combate da fé. Vamos junto mais uma vez? Combate da fé que te leva ao propósito. Hoje Deus está levando pessoas aqui de volta ao propósito. Quem sabe você passou dias, meses, anos longe do seu propósito, longe do seu ministério, longe daquilo que Deus um dia te chamou a fazer. E você, por algum momento, se distanciou, ficou longe, perdeu a rota, perdeu o caminho, se perdeu entre seus amigos, entre seus parentes. E aí você perdeu o sentido da vida, perdeu o sentido do propósito. Mas hoje Deus te traz de volta para o combate da fé. Hoje Deus te traz de volta para um novo posicionamento em Deus, para que você viva o propósito dele na sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso na sua vida, que hoje nós fechamos um ciclo. E você, quando você fecha um ciclo, preste muita atenção aqui que eu vou te dizer agora. Quando você fecha um ciclo no reino do Espírito, você recebe uma capacidade para abrir um novo ciclo, para abrir um novo nível em Deus. Então, essas mensagens que nós estudamos juntos aqui, os inimigos da fé, o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Glória a Deus. Nós estudamos aqui também a fé que remove montanhas. Nós aprendemos a sermos os removedores de montanhas. E se as montanhas não forem removidas, nós vamos escalar elas. Então nós estamos fechando o combate da fé que te leva ao propósito. Nós estamos encerrando esse ciclo de entendimento. E quando nós encerramos um ciclo no reino do Espírito, Deus libera dos céus, do seu trono, uma nova unção, uma capacidade para que você rompa, para que você faça e entre nesse novo período, nesse novo ciclo, nesse novo momento de intimidade com Deus, nesse nível de aprofundamento, nesse nível de profundos relacionamentos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, para que você amanhã, para que você viva o reflexo do hoje e amanhã. Então, se você recebe no seu espírito esse novo ciclo, esse novo tempo que Deus tem chamado você para você galgar lugares maiores, níveis maiores em Deus, feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos e comece a orar para Deus. Comece a dizer para Ele: Pai, eu sei que tudo eu posso naquele que me fortalece. Comece a dizer: Pai, eu sei que o Senhor me chamou para cumprir um propósito. Eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso na minha história, o Senhor tem um destino diferente para mim. O Senhor tem novos destinos para você. Deus tem novos começos para você hoje aqui. Então não saia daqui sem tomar esse posicionamento. Não saia daqui sem você passar de nível, porque é como no colegial. Enquanto você não passa de ano, você fica ali, passa um ano e continua ali naquele mesmo ano. Todo mundo passa de ano e você continua ali, porque você não conseguiu passar de nível, de ano, de período. Então no reino do Espírito é a mesma coisa. Enquanto você não romper, não tomar posicionamento, você não rompe. Você continua na mesma, dando volta, se cansando e no combate, o bom combate da fé. Mas hoje Deus te chama para um novo tempo, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos, feche seus olhos. Agora nós estamos em batalha espiritual. Nós estamos em guerra. Quero convidar você que está aqui presencialmente a começar a orar. Senhor, solta essas mentes, solta esses corações, solta, Senhor, em nome de Jesus. Arranca a malignidade, arranca, Senhor, toda a corrente, todas as algemas das pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. Que você seja agora, em nome de Jesus, liberto de tudo que oprime a sua vida, de tudo que te impede de viver o propósito de Deus. Eu declaro que em Deus há um perfeito futuro para você. Você que está aqui presencialmente, feche seus olhos e vamos fazer essa oração. Em nome de Jesus, feche seus olhos e diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu reconheço
que sou pecador. Diga todos bem forte, diga: Pai, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu me arrependo, eu me entrego nas Tuas mãos. Me perdoe, me lava, me restaura para um novo tempo na Tua presença. Diga comigo assim: eu que afastado estava, arrependido volto para um novo tempo, para uma nova aliança, no Teu nome, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu quero saber se existe aqui entre nós alguém que fez essa oração pela primeira vez. Quer que você, de olhos fechados, levante suas mãos assim, para que eu possa acompanhar você. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Levante suas mãos, em nome de Jesus. Não havendo, eu quero me dirigir a vocês que estão nos escutando, que estão nos acompanhando pelas plataformas digitais. Se você se decidiu por Jesus, se você se decidiu por Cristo, vai aí nos comentários do nosso YouTube e compartilha aí um comentário. Hashtag eu decido por Jesus. Hashtag eu quero uma nova vida. Eu quero viver um novo começo para Deus. Deus, Ele te capacita e te liberta hoje em nome de Jesus. Você que está aqui, em nome de Jesus, eu quero declarar e profetizar que a sua vida nunca mais será a mesma. Que a partir de hoje, você que estava meio perdido aí na sua rota, você que estava meio descaracterizado de 007, ninguém te conhecia, nem os irmãos da igreja te conheciam, sabe quem você é em Deus, e nem mesmo o reino do Espírito. Você não é conhecido no reino do Espírito, mas a partir de hoje você será conhecido no reino do Espírito. Eu declaro isso na tua vida, porque você vai tomar posicionamento em Deus para você lutar e combater o combate da fé, que vai te levar ao teu propósito. Feche os seus olhos. Eu quero te abençoar, Pai. Nós queremos te agradecer pela tua palavra, a tua palavra que foi pregada, que foi anunciada, a tua palavra que tem o poder de transformar e mudar o nosso destino, de mudar a nossa história. Que o Senhor essa noite venha no nosso favor. E Senhor, que Tu venha endireitando, Senhor, as nossas veredas, os nossos caminhos. Que o Senhor venha limpando, tirando todo o mal, em nome de Jesus. Toda ameaça, toda malignidade, todo mal, toda a obra de Satanás caia por terra, em nome de Jesus. Para isso se manifestou Jesus Cristo, o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Eu quero declarar que Deus já está desfazendo toda a obra de Satanás da sua vida, toda obra contra a tua família, contra os teus filhos, contra a tua empresa, contra os teus negócios, contra os teus sonhos, em nome de Jesus, está anulado, revogado no reino do Espírito agora, pelo poder e autoridade de Deus. Nós declaramos isso na sua vida. E se você recebe isso no teu espírito, dá uma forte salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar, nunca pare de adorar. Venha combater o bom combate da fé, para que você seja levado ao seu propósito. Em nome de Jesus, essa noite você vai sair daqui crendo, sabendo que Deus tem um propósito novo para você. Levante suas mãos, eu quero te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto. E que o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus, que excede todo entendimento.